fatos da semana. Então a gente vai conversar agora com o Dr. Eduardo Leite. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez uma declaração sobre a questão do controle da dengue no país, que gerou polêmica. Ontem, em uma visita à sala de situação do Distrito Federal para controle da dengue, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou que o país está perdendo feio a guerra contra o Aedes aegypti. A declaração não foi bem vista pelo governo federal. A atuação do ministro, que tem enfrentado problemas devido às suas declarações e à crise no combate ao avanço da epidemia de dengue e zika vírus no país, tem desagradado a presidente Dilma Rousseff. Segundo uma avaliação do governo, a imagem do ministro estaria ficando desgastada, o que estaria prejudicando, inclusive, a sua permanência no cargo. Essa não é a primeira vez que o ministro se envolve em polêmicas. No começo do mês, Marcelo Castro afirmou que estava na torcida para que as mulheres contraíssem o zika vírus antes de entrar no período fértil, pois assim não precisariam da vacina. Doutor Eduardo Leite já está aqui. Bom dia. Bom Deixa eu dia. levantar para te dar um beijo. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, melhor Tirando agora. esse Aedes aegypti aí, tá tudo certo, né? Não, é que é complicado. E segundo o ministro da Saúde, há mais de 30 anos que a gente convive com esse vírus. E por que demora tanto para tomar as devidas providências eficazes? Olha, a providência eficaz é fazer o que a Gazeta está fazendo. Sim. Uma grande campanha, uma mobilização, Exatamente. Esclarecendo, porque é o que eu sempre digo, quem tem a informação de como combater esse mosquito, que transmite, antes era a dengue, a chikungunya, agora você tem a zika também, né? Ou seja, como se não bastasse uma doença, agora você tem 3 doenças do mesmo mosquito. Então eu acho que esse é o ponto principal, ou seja, todos se mobilizarem, sobretudo os veículos de comunicação, como a Gazeta está fazendo, de uma forma bastante ampla, divulgando a forma de combate. E essa é a melhor forma, né, e eficiente, eficaz para poder reverter essa situação, em que pese o ministro da Saúde ter feito essa declaração de que nós estamos perdendo feio, eu acho que o que nós temos que fazer é reverter essa situação, né? Há possibilidade? Há. Tanto é verdade que no dia 13 de fevereiro há uma mobilização a nível nacional, justamente para poder conscientizar as pessoas de como fazer para evitar, para acabar com os focos do mosquito, né? Mas que quando eu perguntei para você, era em relação a nesse período todo, poderia ter feito algo lá atrás, isso em relação ao Ministério da Saúde, e não aos veículos de comunicação. Marise, como tudo no Brasil se faz de forma retardada, ou seja, aquilo tudo é diferente, né? Ou seja, nós estamos percebendo de que fato isso foi feito retardado, em que pese você tem essa doença, a zika, né, o vírus da zika, ele chegou no Brasil recentemente, né, vindo da África, inclusive, se constatou essa doença agora em maio de 2015, então, obviamente, a partir dessa constatação, né, dessa identificação dessa nova doença, esse novo vírus, obviamente, há a necessidade de combater de uma forma mais eficaz, né, porque até então nós tínhamos a questão da dengue e a questão da chikungunya. Agora nós temos mais essa doença, e essa doença ela é muito séria. Por quê? Porque, na verdade, principalmente para as gestantes, né? Por quê? Porque, na verdade, você pode criar um mal maior, que é justamente para o feto, que é desenvolvimento da microcefalia, que a criança nasce com uma deficiência cerebral e que, obviamente, ou seja, você tem que combater essa questão. Além da doença já ser muito séria, a gente tem mais isso. Hoje a preocupação é exatamente essa questão das gestantes, né? Porque essa doença é uma doença que, uma vez contraída, você tem o período, né, de repouso, o período de eliminar né, de resistir a essa doença, que é um processo natural, porque você não tem vacina, uma vacina de prevenção, né? E por essa razão, agora já o Brasil e os Estados Unidos, inclusive,
inclusive porque já se identificou uma vítima nos Estados Unidos, e quando isso acontece lá nos Estados Unidos, obviamente há uma mobilização. Por quê? Porque, na verdade, chegando a doença a uma pessoa, ela pode eventualmente aí, se espalhar. Se espalhar, né? Então, o combate aí é realmente o mosquito, né? As regiões litorâneas, sobretudo, regiões mais quentes, né? Porque o mosquito não se desenvolve em regiões frias. Sim. Então, você pega, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, a mais agora com essa época de inverno intenso, então o mosquito não se desenvolve. Tanto é verdade, dos 55 países das Américas, né, a Organização Pan-Americana da Saúde já declarou, já alertou que se constatou 21 países com a doença. Isso é bastante. Tá? Muito, porque nós estamos falando quase metade dos países da América. Sim. Né? Então, essa questão necessariamente pontual de que esse ministro falou isso, falou aquilo, eu acho que a gente não tem que nem dar importância para o que esse pessoal fala. Agora, a alerta, a campanha, né, o combate, cada um fazer sua parte. Ele tem que ser permanente, não adianta você falar, é só na época do verão. Não, o combate ele tem que ser permanente. Ou seja, isso é um mosquito que nós estamos convivendo há bastante tempo, né? Então, obviamente, tem períodos de maior concentração, que é justamente na época do calor, né? Na época do calor. Mas a prevenção e, sobretudo, as pessoas, né? Que sabem que existe esse mosquito, então ela também tem que se prevenir. Como? Não só combatendo, mas, sobretudo, repelente, essas coisas. Crianças, sobretudo, né? Cuidar. E idosos. Logo cedo tem que passar repelente e ficar... E não é exagero, viu, gente? A cada 2 horas você se atentar com repelente, porque é imprescindível, e prestar atenção também se você deixar água acumulada na sua casa. Ah, mas em São Paulo é difícil de encontrar dengue. Negativo. Tá muito grande a epidemia aqui em São Paulo também. Então a gente precisa se atentar a tudo isso. Agora, você falou assim que a declaração, né, do ministro da Saúde não é muito relevante, mas para você, na sua opinião, qual foi essa postura dele assumir que perdeu o controle, né, o controle dessa batalha contra a dengue? O problema é o seguinte, na verdade é a soma de declarações, não necessariamente uma única fala. Se você for levar em consideração o que ele disse agora, que nós estamos perdendo feio, ele não está totalmente errado, ou seja, o que nós estamos realmente perdendo para o mosquito, nós estamos. E nós estamos vendo tudo de isso fato. acontecer. Agora, é óbvio, outras declarações que ele já deu, ele é meio desastrado com as declarações e que cria aí um certo desconforto no Planalto, ou seja, sobretudo a presidente Dilma, porque a presidente Dilma, na verdade, ela não quer que declare determinadas situações que de fato estão acontecendo no país, né? E que a população precisa saber, né? Precisa saber o que está acontecendo. A gente sempre fala isso, de jogar claro, falar para as pessoas o que realmente está acontecendo, para todo mundo acordar. Mas esse foi o propósito do ministro. Ele disse, inclusive, numa declaração agora recente, né, de que aqui o governo não tem interesse de ficar maquiando, ou seja, ele quer trabalhar com a verdade, né? Só que num jogo político que nós estamos vivendo, e o jogo político ele tem sido visceral, ou seja, não pode falar nada porque imediatamente já se chega à questão do impeachment, já se chega a uma série de outras questões, um desdobramento político. Então, qualquer declaração que alguém da base aliada, é óbvio que é motivo. Mas agora, a gente está falando de vidas, não é, doutor Eduardo? Eu acho que essa questão política tem que ser deixada de lado para a gente cuidar dessas vidas, para as pessoas não contraírem esse vírus. Tem que parar com isso, tem que jogar limpo mesmo. É isso que a sociedade quer. Eu acho que a conscientização de uma sociedade, é o que eu sempre digo, eu sempre falo aqui, quem tem informações tem tudo. Né? Ou seja, nós já somos, de uma certa forma, a população brasileira, ou seja, os 200 milhões de brasileiros já não têm informações de forma plena, né? Ou seja, que possa efetivamente, olha, esse é o enfrentamento que nós temos. Aliás, essa questão da palavra enfrentamento, essa adjetivação, enfrentamento é algo que as pessoas às vezes não gostam, principalmente em matéria de governo. Você tem que enfrentar tudo, ou seja, nós estamos diante de um mosquito, que é o Aedes aegypti, que na verdade ele propaga, ele na verdade transmite 3 tipos de doenças distintas, né? O mesmo mosquito, então precisa ser combatido.
eles têm que ser, na verdade, tem que ser eliminado. Ou seja, então essa eliminação ela é muito difícil a partir do momento que você não tem informações. Então talvez essa declaração do ministro foi com esse propósito, né, de falar, olha, é o seguinte, gente, nós estamos perdendo essa batalha, precisamos, na verdade, conscientizar as pessoas. E o medo é o melhor conselheiro, você sabe, enquanto você tem medo, obviamente você está dentro de um limite de segurança. Então, essa questão eu acho importante. As pessoas têm que ter medo da doença, né? Ou seja, tem que ter medo do mosquito, né? Porque é um mosquitinho pequenininho o suficiente para poder causar um drama na tua família e, sobretudo, na próxima geração. Porque você imagina, nós temos aí a questão da Bolsa Família, que vai entrar essa questão do fornecimento de repelente, tá? É de fundamental importância, porque nós temos 400 mil gestantes. Você já imaginou se nós temos aqui, se tiver uma epidemia ou uma pandemia a nível, porque nós já estamos, ou seja, nós estamos à beira disso. Você já imaginou se você tem uma geração de crianças com uma formação. Uma formação, ou seja, e crianças que não sobrevivem muitas vezes, né? E mesmo que sobreviva, sempre vai ter uma deficiência. Sim. Então, eu acho que essa questão tem que enfrentar, a população tem que se conscientizar. Nós estamos diante de uma epidemia, né? O Brasil está realmente criando esse criadouro de mosquitos, e o que é pior, está se transmitindo para outros países da América, né? Então eu acho que tem que enfrentar, e é esse o ponto, ou seja, esse é o ponto principal. Vamos combater, vamos cuidar, né? Ou seja, cada um cuidando da sua região, do seu território. Nós vamos, obviamente, chegar a, pelo menos, diminuir o grau de risco, o grau de epidemia e, sobretudo, o grau de você contrair, né, essa doença. Né? Isso doutor Eduardo, de fundamental importância. Eu assino embaixo em tudo que você falou, é consciência, fiquem atentos a todas as campanhas, saibam identificar o mosquito, sim, você acha que é pernilongo, dá uma olhadinha, porque pode ser dengue, tá, gente? Então prestem atenção nisso. Eu espero que todas as emissoras de TV, de rádio do país inteiro sigam o mesmo exemplo da Gazeta, fazendo essa mobilização. É o mínimo, tanto porque é interesse deles também, né? De todos nós. Doutor Eduardo, é nosso, sempre é nosso. Passar seu contato lá no Facebook, quem quiser conversar com o doutor Eduardo, facebook.com/Eduardo César Leite, /Eduardo César Leite. E as pessoas que têm Facebook, né? Ou seja, é só entrar no site da Gazeta e pegar essa campanha e propagar ela no Facebook. Isso é importante, é só entrar no Revista Cidade, no próprio Face na comunidade da Gazeta. Para quem não tem a informação e não sabe exatamente como proceder nesses casos, dá uma olhadinha na campanha. Eu vou colocar o videozinho no meu Facebook. Também. Eu assino embaixo, todos no combate. Obrigada, doutor Eduardo. Me dá um beijo. Eu que agradeço. Vamos matar esse mosquito, definitivamente. Vamos matar de uma vez, né? Experiência própria.